Nada é o que parece, ou como tem sido retratado. Olá! Não sei quem esse vídeo irá alcançar, mas estou visualizando que irá chegar para as pessoas que estão abertas e prontas para entender isso. Porque está na hora. Se você está confuso ou confusa sobre o que está acontecendo com a divulgação taygetiana e svaruniana, este vídeo é para você. Eu sei que vocês devem ter muitas perguntas. Compreendo que quem deve entender, entenderá tudo na hora certa. Por favor, seja paciente. Por favor, também esteja ciente de que nada é o que parece. Se você, ouvinte que está assistindo ou ouvindo a este vídeo, esteve ou está em contato com algum taygetiano ou svaruniana na internet a partir de 2021, peço que considere a possibilidade de você estar conversando com os taygetianos e svarunianas falsos, os sósias, ou os doppelgangers, em aspas, como são chamados em inglês. Pense seriamente sobre isso. Você tem certeza de que os taygetianos e svarunianas que você está seguindo são os benevolentes? Os verdadeiros? Se os clones são exatamente iguais a eles e são muito bons em imitar tudo o que dizem? Se você for completamente honesto consigo mesmo, pelo menos considerar o fato de que é possível que tenha sido enganado. Isto é, até agora, porque estou aqui para ajudar a esclarecer algumas coisas. Mas apenas para aqueles que estão prontos para aceitar a dura realidade, porque eu decifrei o código dos clones dos taygetianos e svarunianas, e eu escrevi tudo. Os clones, ou como alguns gostam de chamá-los, os sósias, os doppelgangers em inglês, são posers, impostores. Eles são hipócritas absolutos. Mas eles são muito mais inteligentes e habilidosos, ou até mais poderosos, entre aspas, do que a maioria das pessoas pensam. Quase todos os seguidores da divulgação taygetiana e svaruniana estão seguindo e aceitando tudo o que esses sósias estão compartilhando na internet sem questionar, sem analisar e sem ir internamente para sentir as coisas com sua própria intuição. Coisas que vocês já sabem e verificar com seus corações e cérebros. Porque esses seguidores não têm ideia de que tudo está contaminado e tudo já foi tomado controle há algum tempo. Mais tempo do que a maioria das pessoas pensam. Sim, eu entendo que é difícil para a maioria dos seguidores identificar os sósias usando principalmente a lógica e entender verdadeiramente o que está acontecendo. É por isso que você nem sempre pode usar apenas sua mente lógica, racional para isso. À medida que a guerra de consciência neste planeta se intensifica, e o mesmo acontece com as táticas da escuridão, entre aspas, para desviar as pessoas de seus caminhos, vocês devem desenvolver uma intuição mais forte e uma conexão consigo mesmos, com seu eu superior e guias espirituais, para sua própria sobrevivência e para as pessoas ao seu redor. Você não pode confiar apenas em sua mente racional, caso contrário, você será enganado com muito mais facilidade. Isso é o que eu estou aprendendo muito mais agora. O nível e as camadas de engano e manipulação neste planeta são mais intensos do que a maioria das sementes estelares pensam que é. Lembre-se, os controladores do planeta conhecem as formas mais eficazes de como lutar as guerras de consciência. Há uma razão pela qual eles estão em tais posições de poder. Eles não precisam de armas para isso. Eles são mestres da enganação e da manipulação. Pensar que esses controladores ainda não estão aqui e que não estão interferindo nessa divulgação extraterrestre é ser, no mínimo, muito ingênuo. A maioria das pessoas pensa que a ameaça dos clones, ou doppelgangers, ainda está por aí fora.
quando eles não estão apenas batendo em suas portas, mas já estão dentro de suas casas. Pense nisso por um segundo. Pense em como os controladores do planeta lutam nas guerras de consciência. Eles são inteligentes e não usam armas físicas ou revólveres com as comunidades rebeldes, entre aspas. Eles sempre se infiltram nesses movimentos com seus agentes disfarçados ou com suas sósias. Silenciosamente assumem o controle desses movimentos sem que ninguém perceba e, quando estão dentro, começam a guiar a percepção das pessoas para a direção oposta, a direção errada, sem que mesmo as pessoas mais inteligentes dentro desses movimentos percebam. Se você acha que eles fazem isso apenas com as comunidades Nova Era ou com comunidades ufológicas, pense novamente. Há um elefante no quarto e tenho certeza de que você pode sentir sua presença. Você tem e está recebendo as ferramentas para pensar por si mesmo. Agora é a hora de usá-las. Embora os sósias sejam muito bons em copiar e imitar o que os sagietianos e as svarunianas dizem, eles não são perfeitos e não fazem tudo perfeitamente. Existem muitas maneiras de identificá-los claramente. Mesmo que meu guia geral, que postarei a seguir, sobre como identificá-los, chegue até eles, e vai chegar, você pode ter 100% de certeza disso, eles simplesmente não conseguirão mudar a base do que fazem, suas principais estratégias. Não se quiserem ter sucesso em desorientar e enganar as pessoas. Eles podem mudar pequenos detalhes na forma de como fazem as coisas, mas não a verdadeira essência de como seu motor principal funciona. E acredite em mim, eles mudarão os detalhes de como fazem certas coisas depois de verem este guia. Mas, como eu disse, é impossível mudar a essência do que eles fazem porque a natureza de seu trabalho é a mentira, o engano, a fraude. E sempre existem padrões, fundamentos básicos gerais sobre como as fraudes são feitas. Isto é o que não pode mudar e o que podemos continuar a detectar, mesmo que os detalhes mudem. Eu sei que é importante compartilhar este guia para dar às pessoas as ferramentas e conhecimentos necessários para pensarem por si mesmas. Nem todo mundo aceitará as duras verdades que estou compartilhando neste guia por meio destes vídeos. Estou ciente disso. Tem gente que quer acreditar nas histórias que estão sendo contadas e querem se sentir seguros. Querem se sentir seguros e por isso não querem ver. Não querem acreditar, simplesmente se recusam a reconhecer que os clones, que as sósias são uma realidade. Então, sei que muitos continuarão seguindo as sósias por causa do livre-arbítrio e porque simplesmente não sabem diferenciar. Mas eles não se esforçam para isso. Você precisa se esforçar para isso. Eu entendo que essa bagunça pode ser demais para a mente de certas pessoas lidar. E tudo bem, é compreensível. Pelo que observei, sei mais coisas sobre como os sósias brincam com a mente humana, a psicologia e como eles manipulam de maneira inteligente e sutil. Eles têm tudo documentado para si mesmos. Eles têm detalhes. Eles estudam esse movimento há anos e desde o início. Eles estudaram tudo o que os sagietianos e as svarunianas dizem. Estudaram o perfil dos seguidores desta divulgação. Eles estudaram tudo. Eles conhecem as suas fraquezas. E lembre-se, eles se parecem exatamente com os sagietianos e svarunianas porque são clones. Então, fotos e imagens não são uma prova de serem reais. Além disso, sim, eles têm uma nave espacial. Porém, se você estiver alinhado consigo mesmo e com seu coração, é muito possível detectá-los e superá-los. E eu vou te mostrar como. Antes de começar com este guia geral, quero explicar que existe uma infraestrutura muito sólida e complexa que o lado escuro possui e está utilizando contra todos os movimentos de consciência que eles consideram verdadeiramente perigosos para o seu controle sobre a Terra. Esta é a infraestrutura organizada que a escuridão tem usado para atacar a divulgação sagietiana e svaruniana por trás das cenas. Essa estrutura interna envolve sementes estelares regressivas, Dark Starseeds, mais extraterrestres regressivos na superfície do planeta Terra, mais
extraterrestres regressivos na órbita da Terra, mais os clones dos Sagittarianos e Svarunianas. Essas sementes estelares regressivas, ou também chamadas de sementes estelares escuras, ou, do inglês, Dark Star Seeds, vêm majoritariamente de sociedades reptilianas e draconianas. Eu não sei os seus nomes. Existe uma maneira para as sementes estelares escuras se comunicarem com os extraterrestres regressivos na Terra, depois se comunicarem com os extraterrestres regressivos em órbita, e, em seguida, se comunicarem de volta com os clones dos Sagittarianos e Svarunianas. Portanto, esteja atento também às sementes estelares regressivas infiltradas nesta comunidade. Na verdade, eles se infiltraram neste movimento antes dos clones. Quem são as Dark Star Seeds? Basicamente, são sementes estelares que encarnaram na Terra com a missão exatamente oposta à missão das sementes estelares benevolentes. As sementes estelares escuras encarnaram aqui provenientes de civilizações reptilianas, draconianas ou de qualquer outra raça regressiva ligada a estas raças, a fim de escravizar ainda mais a humanidade, para garantir o controle total, final e completo sobre a humanidade, pois eles veem tudo aqui como sua propriedade e seu direito de proteção, porque veem tudo como seu para aproveitar. Dark Star Seeds são diferentes de apenas terem uma pura, entre aspas, energia demoníaca. Há mais neles. No geral, há mais complexidade e sofisticação. Eles são em número muito baixo em comparação com a população humana total. Essas pessoas tendem a ocupar posições de poder em algum lugar, posições que lhes foram dadas em bandeja, da mesma forma que o filme Eles Vivem retrata esse assunto. Empresas, igrejas, governos, agências de espionagem ou mesmo outras comunidades menores desconhecidas como as comunidades da Nova Era e comunidades ufológicas. Eles estão sempre disfarçados de humanos normais para guiar as percepções das pessoas e assumir o controle de empresas, agências, organizações, entidades, etc. E também assumir o controle desses movimentos rebeldes sem que ninguém perceba, porque essas são as maiores ameaças para eles para o seu controle sobre a Terra. Essas pessoas são, de modo geral, muito inteligentes e muito carismáticas. Eles também são muito conscientes, pelo menos muito mais do que um ser humano em média. Eles têm conhecimentos dos quais os humanos não têm acesso. Eles são semelhantes a sementes estelares benevolentes em termos de terem uma consciência mais elevada quando comparados com a maioria das almas humanas. Mas eles trabalham para o lado escuro. É por isso que eles tendem a ser muito mais perigosos do que uma alma humana em média. Eles são muito mais versados e usam sua sabedoria para as trevas. Se você encontrar um, notará que eles são muito mais sofisticados. Eles não são, entre aspas, ladrões comuns. Lembre-se, eles são psicopatas de alto escalão. Eles tendem a ser muito inteligentes, carismáticos e muito bons persuadores, manipuladores. Tenho aqui um aviso. Embora tenhamos atingido níveis máximos de enganação neste planeta, a intensidade e até mesmo a quantidade de enganações por aí ainda poderá aumentar no futuro, precisamente por causa desta complexa máquina ou infraestrutura que o lado escuro construiu especificamente para enganar as pessoas, para os humanos perderem essa guerra de consciência. Eu sei que você está se perguntando, mas certamente os verdadeiros Sagittarianos e Svarunianas não permitiriam que as pessoas, seus seguidores, fossem enganados assim e por tanto tempo. Eu sinto dizer isso a você, mas sim, eles deixariam. Os verdadeiros Sagittarianos e Svarunianas não pensam como os humanos. Eles não têm uma mentalidade humana, linear e plana. Embora pareçam humanos, comam como humanos, vão ao banheiro como humanos, têm problemas como qualquer outra pessoa, etc., eles não têm uma mentalidade humana.
Eles têm uma compreensão mais expandida das coisas, incluindo uma perspectiva muito mais abrangente sobre o que está atualmente acontecendo na Terra, onde estamos, para onde precisamos ir e o que precisa acontecer para que os humanos cheguem aonde precisam chegar. Tudo tinha que ser permitido por eles por razões mais elevadas que compartilharei no momento certo. Basta ter em mente que a guerra de consciência é muito mais difícil do que nós, humanos, pensamos. Não se trata de tornar as coisas mais fáceis para os seres humanos o tempo todo. As pessoas não podem serem dadas tudo, porque se tudo for dado aos seres humanos, eles não crescerão. Eles precisam encontrar os seus próprios caminhos, as suas próprias crenças, os seus próprios entendimentos. Se tudo for simplesmente dado, o aprendizado não atingirá o centro, a essência, o núcleo da alma. E essa divulgação não se trata de fazer uma viagem perfeita, entre aspas. Trata-se de atingir a meta. E para atingirmos determinado objetivo, às vezes, eventos negativos, entre aspas, precisam acontecer. Eu entendo que é difícil compreender porque os Saigitianos e as Svarunianas permitiriam que certas pessoas continuassem falando em seus nomes ou que ocorressem hackeamento em seus canais oficiais. Mas, como eu disse, absolutamente nada é o que parece. Acima de tudo, gostaria de mencionar que eu não disse absolutamente nada a ninguém. Porque você deve estar se perguntando, por que estou calada há quase 2 anos se eu sabia da verdade? Bem, as coisas não são nada simples. Os motivos foram principalmente porque, de qualquer maneira, aqueles que têm olhos para ver estão vendo o que realmente está acontecendo. A dura verdade é que nem todos irão perceber. Nem devem perceber o que realmente está acontecendo. Porque o que está acontecendo é, em certo sentido, um teste, uma prova, um experimento, um filtro. É por isso que os Saigitianos e as Svarunianas têm permitido propositadamente que tudo aconteça e continue a acontecer. O coletivo, essa comunidade de Starseeds, precisa se tornar mais forte e mais sábio. Aqueles que estão destinados a isso. E tirar o que está acontecendo é tirar das pessoas a experiência, é tirar das pessoas a oportunidade de se tornarem mais sábias. Sim, os verdadeiros Saigitianos e Svarunianas ainda estão aqui e têm observado e permitido tudo o que está acontecendo à distância, principalmente em segundo plano. Pense nisso como um experimento, para ver em que nível cada pessoa está, quem é verdadeiramente genuíno e autêntico, para ver quem realmente tem uma vibração forte, uma forte conexão consigo mesmo, para ver quem está verdadeiramente conectado à vibração e energia Saigitiana e Svaruniana. Porque aqueles que estão, verão através deste engano e dos falsos Saigitianos e Svarunianas. Vou repetir isso. Aqueles que têm uma forte conexão consigo mesmos verão através dos falsos Saigitianos e Svarunianas. Porque muita gente vai acabar caindo ao longo do caminho. Muitos vão acabar indo na direção oposta. Muitas pessoas acabarão não confiando nos verdadeiros Saigitianos e Svarunianas por causa de seus sósias escuros. E os verdadeiros Saigitianos e Svarunianas sabem disso, mas não se importam. Nada aqui é sobre eles. Tudo o que fazem é para guiar a evolução e amadurecimento da humanidade. O que aconteceu e ainda está em andamento deve ser assim para que as pessoas que são autênticas e têm uma vibração forte se tornem ainda mais fortes e continuem seguindo os verdadeiros Saigitianos e Svarunianas, mas desta vez através de fontes e conexões corretas e verdadeiras, autênticas e genuínas, porque aqueles são os que estão verdadeiramente conectados com suas energias e vibrações, e é isso que eles estão buscando. Quanto ao resto, as pessoas que não são verdadeiramente autênticas, genuínas e ligadas às energias dos Saigitianos e Svarunianas, para deixar de segui-los. Porque essas pessoas poderiam trazer muitas consequências e eventos indesejáveis para essa divulgação se continuassem a segui-los.
A questão dos doppelgangers foi permitida porque os sagietianos e as svarunianas perceberam que este é um bom filtro, entre aspas, para todos os humanos problemáticos e questões que poderiam atrapalhar. Quando eu digo problemáticos, eu também digo entre aspas aqui. Para então que erros do passado não continuem ocorrendo. Isso é verdade e é muito complexo e difícil de explicar, mas estou tentando o meu melhor. Além disso, pensei comigo mesma que se eu fizesse um vídeo expondo as sósias, os clones, os doppelgangers, as pessoas pensariam que eu era um dos, entre aspas, ex-contatados amargos, porque eu não postei nenhum vídeo compartilhando o conhecimento dos sagietianos e svarunianas, nem nada desse tipo. Eu sei o que as pessoas estão pensando, e elas estão pensando que eu sou mais uma pobre ex-contatada, que perdeu contato com sagietianas e svarunianas por não ser especial ou valiosa o suficiente, tudo entre aspas. Quando isso não é verdade, quando esse tipo de pensamento não existe nos sagietianos e svarunianas, pelo menos não nos reais. Não é assim que pensa a tripulação de Toleca. Nem é essa a minha mentalidade, mas é assim que essa comunidade, em geral, foi programada para pensar. É por isso que tudo se tornou tão tóxico e corrompido em certo sentido. É por isso que, em certo sentido, há necessidade de uma limpeza. Você tem que saber verdadeiramente em seu coração que estou falando a verdade aqui. Não é assim que os sagietianos e svarunianas verdadeiros pensam. Se eles fazem você se sentir especial, incrível, superior, fazem você sentir ciúme de outros contatados ou ex-contatados de maneira sutil, saiba que você está falando com os falsos sagietianos e svarunianas. Não são eles. É assim que o lado escuro brinca com a psicologia humana sem qualquer escrúpulo ou vergonha. E então, eu tive que lutar comigo mesma se deveria compartilhar ou não o que sei há quase 2 anos, porque pensei que todos os seguidores pensariam que eu estaria tentando manipular o público para pensar menos sobre certas pessoas e para não ouvi-las, como uma espécie de vingança humana, já que, aparentemente, essa prática é muito popular e comum entre os ex-contatados. E, portanto, isso é o que é imediatamente pensado e acreditado pela grande maioria dos ávidos seguidores que se consideram mais inteligentes do que todos os outros. E geralmente eles são, mas não neste caso, já que eles não conseguem enxergar o que eu consigo. Então, no final, quase ninguém me ouviria de qualquer maneira. Isto é o que eu pensei, e eu sempre soube disso. Então, na minha opinião, fazer vídeo sobre o assunto não valeria o esforço e os ataques que isso me traria. Alguns seguidores muito leais e fanáticos, agora sob lavagem cerebral sem saberem, simplesmente se reuniriam e formariam um exército para me atacar e proteger aqueles que eles seguem tão lealmente, sem realmente perceber o que está acontecendo. Que eles têm seguido os doppelgangers, os sósias escuros, por muito mais tempo do que pensam, em vez dos verdadeiros sagietianos e svarunianas. Senti que o público atacaria qualquer um que apresentasse uma perspectiva diferente para tudo. Porque não apenas estou apresentando uma perspectiva diferente, eu sei que estou simplesmente chocando a muitos. Mas aqui estou agora, e sim, mudei de ideia sobre não compartilhar a tomada de controle dos doppelgangers, porque não posso continuar com o que está acontecendo sem dizer mais uma palavra. Mas estou fazendo esses vídeos apenas para ajudar a quem está destinado a encontrar essas informações. Percebi que se isso chegar e ajudar a pelo menos uma pessoa, ainda valeria muito a pena. A seguir, apresentarei o guia geral sobre como identificar os sagietianos e svarunianas falsos. Este guia foi escrito por mim, com minhas próprias descobertas, já que eu, entre aspas, decifrei o código deles.